Soldados ucranianos avançaram até 10 quilômetros na região de Kursk durante uma incursão em território russo que entrou em seu terceiro dia. Segundo o Instituto de Estudos da Guerra com sede nos Estados Unidos, soldados de Kiev teriam penetrado pelo menos 2 linhas defensivas russas na área. O Instituto, com base em evidências de russos e ucranianos, reajusta o avanço das tropas ucranianas. O que antes era mencionado 15 quilômetros foi ajustado para 10 quilômetros no interior da Rússia. O Ministério da Defesa russo confirmou a incursão, afirmando que tentativas de unidades individuais de invadir profundamente o território na direção de Kursk estão sendo reprimidas, atacando combatentes ucranianos que estão tentando avançar na área a partir da região de Sami, na própria Ucrânia, tentando barrar os recursos. O vice-governador interino da região de Kursk, Andrei Belostotsky, refutou as alegações de avanço da Ucrânia, contestando as imagens nítidas da incursão divulgadas por moradores e também militares no local, dizendo que o inimigo não avançou um único metro, pelo contrário, está recuando. Ora, mas se o inimigo está recuando, é porque ele avançou, correto? Belostotsky disse que o equipamento e as forças de combate da Ucrânia estão sendo destruídos e esperam que um futuro próximo seja totalmente parado. Enquanto isso, vários meios de comunicação na Rússia relatam que forças ucranianas tomaram o posto de controle de Sudza, mais uma prova do avanço. Alguns relatos alegam que as forças ucranianas capturaram mais de 40 prisioneiros de guerra russos no posto de controle. Kiev ainda não comentou sobre a ofensiva da região de Kursk. No entanto, o oficial do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Andriy Kovalenko, disse que a Rússia não estava no controle de sua fronteira, dizendo que os comandantes e líderes russos mentem sobre o avanço. Analistas e observadores acreditam que o objetivo de Kiev pode ser atrair reservas russas para a área, potencialmente enfraquecendo as operações ofensivas de Moscou em várias partes da região oriental de Donetsk, na Ucrânia, onde as forças russas aumentaram os ataques e estão avançando gradualmente em direção a ganhos operacionais significativos. Há também a intenção em reduzir a força na porção de Kharkiv, que os russos ainda mantêm ataques, porém não avançam, não progridem, mas isso pode colocar em risco a extensão de tropas ucranianas em menor número ao longo da linha de frente, que se estende por mais de 1.000 quilômetros de extensão, de norte a sul. A fronteira da região de Kursk com a Ucrânia tem 245 quilômetros, cerca de 150 milhas de extensão, possibilitando que grupos sabotadores lancem incursões rápidas e capturem algum território antes que a Rússia envie reforços. A incursão transfronteiriça estaria entre as maiores da Ucrânia desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022, e sem precedentes para o envio de unidades militares ucranianas. Em março deste ano, combatentes russos pró-Ucrânia, exilados, atacaram as regiões de Belgorod e Kursk, mas foram repelidos sem obter ganhos, mas mostrou a fragilidade fronteiriça da Rússia. 3 dias após o ataque transfronteiriço da Ucrânia, começando na terça-feira, a região russa de Kursk, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Moscou deve sentir as consequências de sua invasão à Ucrânia. A Rússia trouxe a guerra para a nossa terra e deveria sentir o que ela fez, disse Zelensky em seu discurso na quinta-feira à noite, sem fazer referência direta à ofensiva ucraniana em andamento. A Rússia diz que pelo menos 1.000 soldados ucranianos, apoiados por tanques e veículos blindados, entraram em seu território na manhã de terça-feira. O presidente russo Vladimir Putin acusou anteriormente a Ucrânia de uma grande provocação. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que estava monitorando a usina nuclear de Kursk. Isso porque a usina fica a menos de 60 quilômetros onde está ocorrendo nesse momento os embates mortais. E caso haja o controle da estação por parte da Ucrânia, será um ponto estratégico muito importante para expandir o perímetro de segurança e afastar qualquer ataque russo, já que seria impensável causar um desastre nuclear no próprio território. A Guarda Nacional Russa disse que reforçou a segurança ao redor da usina nuclear.
O Ministério da Defesa da Rússia disse que na quinta-feira que suas tropas estavam destruindo unidades armadas ucranianas com ataques aéreos, foguetes e fogo de artilharia. O Ministério da Defesa russo disse em um comunicado no Telegram, na manhã de sexta-feira, que havia interceptado e destruído 75 mísseis e drones aéreos que sobrevoaram regiões como Kursk. O conflito expandido para Kursk está cada vez mais intenso. A noite de quinta para sexta foi o maior confronto desde a invasão ucraniana de terça-feira. Houve fortes explosões e um incêndio no distrito de Rylski, na região de Kursk. Moradores locais relatam ao menos 4 grandes explosões e publicaram fotos e vídeos de um incêndio na vila de Stepanovka. Acredita-se que a Ucrânia manteria sua força na invasão de Kursk, mas parece que está redistribuindo ataques a longas distâncias. Ainda na noite de quinta-feira para sexta, os moradores e autoridades russas ficaram em pânico. Houve relatos comprovados de que a Ucrânia atacou o campo de aviação em Lipetsk, na Rússia, com drones aéreos. Parte da base ficou em chamas, mas as autoridades russas negaram o ataque, dizendo que houve um colapso de uma estação elétrica. Várias explosões aconteceram. Lipetsk fica a menos de 500 quilômetros da primeira fronteira da Ucrânia, a mesma distância até a capital russa Moscou. Um dos motivos das autoridades russas negarem o ataque. Os principais aliados da Ucrânia parecem surpresos com a ofensiva ucraniana, com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, dizendo que os Estados Unidos estavam entrando em contato com a Ucrânia para entender melhor os seus objetivos. Quer continuar assistindo minhas análises e documentários? Então apoie o meu trabalho comprando as camisetas e produtos oficiais da loja do canal, umapenca.com/área militar, pois dependo da loja para trazer mais e mais vídeos para vocês, por causa das penalidades que sofremos pelo YouTube.